MinutoCast, o podcast do Minuto da Terra, e hoje a gente vai falar sobre a cultura mais importante do inverno, o trigo. O mercado vem sempre pressionando por altas produtividades, clima cada vez mais estável, custo de produção apertado. Em contrapartida, a gente vê novas tecnologias entrando no mercado, mais qualidade, mais segurança, mais potencial produtivo, mais genética se adaptando às necessidades do produtor. Para falar sobre todo esse cenário, a gente convidou o Lorenzo Mattioni, ele que é gerente geral da Trigall Genetics, para falar sobre esse cenário do trigo e para falar principalmente sobre as novas tecnologias que a gente está trazendo para o mercado. Lorenzo, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela tua participação aqui conosco, é um prazer estar batendo esse papo contigo. Fabiane, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui para falar de uma cultura que eu gosto muito, sou suspeito de falar, há mais de 15 anos já trabalho com a cultura do trigo, em melhoramento genético, parte comercial, posicionamento da agricultura, mercado. E eu gosto muito do assunto em particular, né? E agradeço e parabéns ao Minuto da Terra por estar trazendo esse assunto também. Eu sei a tua história, porque a gente já se conhece há mais de 15 anos, né, Lorenzo? E realmente tu tem aí o trigo no DNA, praticamente, né? E, Lorenzo, antes da gente falar um pouquinho do cenário aí do trigo, principalmente aqui na América Latina, Rio Grande do Sul, o que aconteceu esse ano, né? Pra gente trazer, vamos resgatar um pouquinho da tua história aí no trigo. Como é que tu vê essa comparação de antes, de 15 anos atrás, voltando para o mercado de trigo há 15 anos atrás e o mercado de trigo hoje? Fábio, muito boa a tua pergunta e obrigado pela oportunidade de estar falando sobre essa história também. Eu comecei a minha jornada aqui em Passo Fundo, há 15 anos atrás, na época na empresa Biotrigo, que o André e o Tony Rosa me deram a oportunidade, lá que eu consegui me formar um profissional nessa área também. E aos meus colegas que lá participaram, que eu aprendi muito com eles também. Então, a gente não faz nada sozinho, a gente era um time muito forte. Você ficou quantos anos lá? 9 anos e meio, quase 10 anos, né? Então, dedicado. Aí eu saí, segui carreira solo, digamos assim, e depois, agora, voltei de novo pro trigo, né? Casei, filho, formei família, agora eu voltei pro trigo de novo. A mesma área, com uma atuação um pouquinho diferente de como eu atuava lá, mas com o mesmo propósito, trazer inovação e tecnologia para o agro brasileiro, né? Há 15 anos atrás, quando eu iniciei no trigo, a gente tinha um cenário totalmente diferente de hoje. Porém, um cenário muito parecido, que é a questão de demanda de trigo, né? Então, o Brasil sempre demandou, né? A gente tem, naquela época, consumido entre 10 e 11 milhões de toneladas de trigo. Mas o que tem de diferente de hoje, daquela época, era a qualidade produzida, né? Para atender toda essa demanda. Então, naquela época, tinha-se muitos trigos aqui no Rio Grande do Sul, basicamente quase todos os trigos aqui no Rio Grande do Sul, e em Santa Catarina, os trigos mais plantados, eles eram produzidos com alta produtividade, baixo custo, muitas vezes, de produção e tudo mais, porém eles não tinham uma qualidade industrial. A qualidade física do grão, por muitas vezes, era perfeita. Porém, o que continha dentro do grão não atendia a demanda de indústria, que atendia o consumidor. E se a gente parar para olhar, nós mesmos somos os próprios consumidores. Exato. Por exemplo, variedades muito plantadas, com alto rendimento, com baixo teor de proteína e uma proteína que tem dentro do grão que não atendia as exigências da indústria. As exigências para atender, a exigência para fazer panificação, por exemplo. Então, basicamente, a maior parte do trigo do Rio Grande do Sul e Santa Catarina vinha com esse problema. Né? Então, todos os moinhos, principalmente do Rio Grande do Sul, compravam alguma coisa local ou importavam dos estados do Paraná ou, muitas vezes, importavam da Argentina. Era importação de outros países. Para o quê? Você compensar essa falta de qualidade para você conseguir fazer essa mescla, digamos assim, ou fazer a farinha para atender as demandas, né? Quando eu entrei nesse cenário, nesse setor, a gente já passou a entender isso e a gente tomou, vamos falar assim, muita surra no mercado, né? E a gente teve que fazer várias ações na época. Primeira coisa era entender o que realmente o mercado queria. O que é o mercado? Quem compra é o interno, é o moinho. O que o moinho queria? E a gente entendeu que o moinho não participava das tomadas de decisões que os obtentores
faziam, por exemplo, vou lançar uma nova variedade. Lançava a variedade, porém não estava... não estava conectado com a necessidade do moinho. Exatamente, com a necessidade. Foi aí que partiu que, através de câmeras setoriais que a gente participava dentro aqui do estado do Rio Grande do Sul, muito discutido como melhorar a qualidade do estado do Rio Grande do Sul e também Santa Catarina, que trabalham muito similar, né, um ambiente muito similar, usavam as mesmas cultivares, né? Como é que a gente poderia transformar? E a primeira coisa era a seguinte, era desenvolver variedades, né, que teriam que atender 2 segmentos. Primeiro, produtor, uma variedade de alta produtividade, adaptada, né, mas também que a qualidade de grão, aquela proteína que estava lá dentro do grão, pudesse atender às demandas industriais. E isso se entendeu e começou-se a trabalhar em conjunto com muitos moinhos. Então, assim, antes de lançar a variedade, os moinhos testavam em parceria, faziam testes geológicos, testes de panificação de produtos, e eles nos orientavam, olha, esta linha aqui, que a gente mandava em código, muitas vezes, e inclusive mandava variedades que não eram reconhecidas muito boas, e eles sempre diziam que, por exemplo, a gente botava uma variedade X, e aquela variedade sempre vinha mal avaliada. Eles não estão errando, eles realmente estão dizendo que, e realmente não funcionava para eles. Mas eles, dentro daquele grupo de linhas que a gente mandava todos os anos para eles testarem, eles nos davam feedback. Olha, eu gostei daquela linha, essa perfeita. E aí a gente começou a priorizar. Então, no início, talvez isso começou a pecar um pouco na produtividade, mas a gente teve que fazer essa transição na época. Então, não só nós, mas como todos os outros obtentores seguiram o mesmo caminho, né? Que atuam aqui no estado. Então, os obtentores começaram a lançar cultivares que atendem o produtor, mas também que atendem a indústria. Isso, eu participei dessa transição, isso foi muito bonito de ver, e que o Rio Grande do Sul passou hoje a ter trigos de alta produtividade, alta adaptação, né, que a gente pode chamar isso de materiais plásticos, são plantados desde o Rio Grande do Sul hoje até o Cerrado, passam por vários ambientes mais úmidos, mais secos, mais com alta altitude, baixa altitude, mais frios, mais quente. Então, assim, são variedades que hoje que tem uma amplitude, isso é formidável, isso é derivado de pesquisa, né? O Rio Grande do Sul, ele se classifica como estado líder na cultura ou não? Hoje sim. Hoje o Rio Grande do Sul tem a maior área plantada no estado, né? Depois agora vem o Paraná, depois vem, acho que agora é Minas Gerais. Olha aí. Veio crescendo, depois Santa Catarina e São Paulo estão com a mesma quantidade de hectares plantados também. Aí depois vem Goiás e termina entre Mato Grosso do Sul e Bahia também, o trigo já está andando por lá. Que legal, tu vê, né? Tudo em função da tecnologia. Exato. Então a gente tinha um grande desafio que era melhorar a qualidade do trigo, contrapartida tinha um custo baixo de produção. Exato. Aí começou muda, né? Os fatores econômicos, custos de produtos, investimentos, isso foi mudando ao longo do tempo. Mas o mais importante hoje salientar é que com esse avanço tecnológico que os obtentores trouxeram e a pesquisa gerou, conseguiu trazer trigos de alta produtividade, trigos com muita qualidade industrial, e que colocou hoje o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, o sul do país, hoje como estados produtores de trigo de alta qualidade. Claro que existem regiões, existem produtores que salvam cultivares antigas, isso acaba comprometendo a qualidade. E é complexo a gente falar assim, Sim. Que dá para generalizar, mas num contexto geral, hoje o Rio Grande do Sul se equipara com trigos de alta qualidade entre regiões da Argentina. Muitos moinhos importavam 90% do trigo, hoje passam a comprar 90% internamente. Olha isso, que percentual gigante, né? Porque eu lembro que antigamente a gente trazia muito trigo da Argentina. Exato. Né? Exato. Que era vários aspectos. Eu acho que eu lembro que tinha essa questão da qualidade, principalmente, né? Mas também tinha a questão de uma política de preço, que também impactava bastante naquela época, né? Exato. Antigamente a gente tinha aqui o Cetrim, eu não participei dessa época, eu ainda estava no colégio, mas o Cetrim, ele era um departamento do governo, ele comprava todo o trigo e depois ele distribuía. Então tinha digamos assim, eram preços coordenados, né? Depois o Cetrim saiu, virou livre mercado.
Então, isso passou a ser regido, né, por fatores externos. Então, hoje, como é que é regido o preço, né, basicamente, do trigo no Brasil? Bom, o Brasil sempre foi importador e ele precisa importar. A demanda é de 11 a 12 milhões de toneladas de trigo. O Brasil produz 7. E nem todas hoje a estimativa é 7,7 milhões de toneladas. Nem toda essa quantidade vai ser absorvida internamente. Parte disso vai ser exportado. Depois eu posso explicar os gargalos que a gente tem em termos de logística também, né? Sim. E nessa época que eu participei, nesses últimos 15 anos, a gente começa a entender quais os fatores, digamos assim, competitivos de um trigo externo. Por que um trigo importado muitas vezes é considerado melhor? Né? O trigo da Argentina é sempre melhor. Não, aí eu vou explicar olha as nuances que tem. E tem muito isso ainda? Demais. Tem certas coisas ainda que o próprio mercado interno, isso não é só do Brasil, isso internamente na Argentina ocorre também, mas quando você importa um trigo, tá? Por exemplo, na Argentina lá existe grupo 1, grupo 2 e grupo 3 de qualidade. Grupo 1 seria mais ou menos o trigo melhorador que nós temos aqui, o grupo 2 o trigo de pão, panificação, e o grupo 3 um trigo mais básico, outros usos, para ração, ou seja, tem uma baixa proteína, baixa qualidade, é para outros mercados, né? E a Argentina exporta muito esse trigo também, exporta muito, né? Bom, a Argentina, ela tem esse grupo de qualidade e tem muitas variedades. E o produtor na Argentina tem uma diferença muito grande do brasileiro, tá? Situações de mercado hoje lá é mais ou menos 20% a taxa de utilização de semente. 80% é semente salva ou pirata. Nossa! Exatamente. Essa é a situação. Claro, o produtor que salva na Argentina, ele também é facultativo, ele também paga royalties sobre aquilo que ele salva, mas se ele quiser. Né? Então funciona um pouquinho diferente, mas tem muito produtor que paga royalties da semente salva. O Brasil hoje, na área de trigo, mais ou menos 50% o produtor compra semente certificada, os outros basicamente é semente salva. Né? Tem pirataria? Tem, é outro tema. Bom, como você tem um pool de variedades grandes na Argentina e salvam muita semente, muitas cultivares, até mesmo antigas também, não há uma segregação lá por proteína que eles fazem. E beleza, mas também existe uma questão lá de, digamos assim, eles também têm que rastrear os melhores lotes para usar internamente, porque eles também têm moinhos que exigem muita qualidade. Mas por que o Lourenço está falando isso? Por que mesmo assim, com toda essa coisa que tem lá, por que os moinhos ainda consideram um trigo importado, seja da Argentina, dos Estados Unidos, Canadá, estável? Por quê? Porque quando, digamos assim, o armazenador na Argentina é o mesmo armazenador nosso aqui. Uma cooperativa, uma cerealista, ela tem um silo. E vários produtores vêm entregando, né, nesses silos. Então você tem lá várias variedades, vários tipos de investimento de lavoura, de níveis diferentes de proteína. É uma salada e fruta que você tem dentro do silo. Tá? Porém, para fazer exportação, então, sai o trigo, vai num caminhão, vai para o porto, na moega do porto, da moega do porto vai para um silo, daquele silo depois aquele trigo vai para o navio, do navio chega aqui no porto brasileiro, sai do navio, vai para um caminhão que vai para um silo, depois vai direto para o silo do moinho, mas ele passa por um tombos. Então, ocorre uma homogeneização daquela variabilidade que tem dentro daquele silo. Então, quando você importa 10, 15, 20, 30 mil toneladas de trigo e chega no porto, o moinho sempre diz, olha, o trigo que vem da Argentina é estável, claro, ele já veio homogeneizado. Então, essa é uma questão logística que dá uma característica de estabilidade. Claro que por trás disso também tem qualidade. Tem qualidade, tem regiões na Argentina que tem muita qualidade. Então, os moinhos sempre priorizam buscar trigos daquela região que tem mais qualidade. Mas além da qualidade, ele vem estável. Uma carga atrás da outra é muito parecida. Então, tu imagina assim, Fábio, o moinho receber 30 mil toneladas e saber que, por exemplo, se o moinho moe, processa 500 toneladas por dia. Ele tem 60 dias, se ele fosse moer processar só 30 mil toneladas, ele teria 60 dias para processar aquela matéria-prima constante.
ele não vai ter um problema muito grande de moagem, ajuste de moinho, aditivação, isso e aquilo, tá? Não tem. Então é por isso que é caracterizado os trigos importados mais estáveis. Isso que também diminui a competitividade do trigo interno. O que a gente deveria estar fazendo era homogeneizar melhor nossos silos com qualidade para entregar trigos mais estáveis, ou seja, lotes, né? Lotes mais estáveis para a indústria. Então, isso também é um fator de competitividade. Então, assim, historicamente falando, a gente conseguiu capturar essas informações e olha, que interessante, né? A logística, o processo de importação aumenta a competitividade do trigo importado porque ele chega mais estável. E aqui, fazendo uma comparação, você tem um silo, você tem várias lavouras. O produtor colocou mais nitrogênio, menos nitrogênio, isso influencia muito na proteína, variedades e tudo mais. Então, imagina, tá tudo ali empilhadinho dentro do silo. Daí você leva um caminhão de amostra pro moinho, o moinho fala assim, não, gostei, pode mandar mais. Aí você manda um, mais dois, na terceira carga o moinho diz assim, o seguinte, não é o mesmo trigo que começou a me mandar, tia. Né? Não, mas é do mesmo silo. Claro, o silo tá heterogêneo. Ele não tá homogeneizado, porque são várias cargas de diferentes origens que tem ali dentro. Então, isso diminui a tua competitividade. Diminui até mesmo a confiança. Será que daquela origem vai vir tudo igual mesmo? Né? E, conversando nesses últimos anos com os moinhos, eles falam o seguinte, olha, pode ser até não tão boa a qualidade do trigo importado. Já peguei navio que era problemático, porém, era tudo igual. Então, ele conseguia ajustar aquilo e trabalhar num longo tempo. Daria um equilíbrio, né? Dava um equilíbrio na hora do processamento industrial. Mas tu fala, Lorenzo, sobre que a gente deveria estar fazendo isso, né? Tipo, trabalhando nessa homogeneização que tu fala. Acho que não sei se falei a palavra certa, mas enfim, estar trabalhando nisso. E qual seria o processo? O que o produtor teria que fazer? Porque agora você falando, e aí bem como leiga mesmo, então ele manda um caminhão, beleza, tá perfeito, trigo com qualidade, ele manda mais um, daí no terceiro ele já começou a perder isso. Uma variação. Qual é o processo que ele deveria estar fazendo? Tá, isso é uma questão já do próprio armazenador, né? Então, assim, é muito difícil a gente resolver isso no campo. Tá? Como é que a gente pode resolver isso no campo? Variedades atualizadas, não variedades antigas, ou seja, mais modernas, porque essas já estão muito de acordo com a demanda do moinho, ou seja, hoje praticamente nenhuma variedade é lançada no mercado se os moinhos já não têm um palpite também sobre ela. Porque está alinhado, isso já está alinhado, uma parceria, digamos assim, é um co-desenvolvimento para de posicionamento. É meio que uma engrenagem, um precisa do outro. Exato. Bom, o que o produtor, qual que é a responsabilidade do produtor? Produzir com objetivo de qualidade e produtividade. Então, fazer todo o gerenciamento de plantas daninhas, de doenças, né? Gerenciamento de doenças, principalmente fusário, que é no sul do Brasil, sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é o problema crônico, né? Hoje tem variedades mais tolerantes, tem variedades um pouquinho mais sensíveis, então partir para uma segurança de estabilidade é você partir para variedades mais tolerantes a giberela, a fusário, né? E principalmente também fazer gerenciamento e manejo de nitrogênio, tá? O que ocorreu esse ano, é um dos assuntos que a gente pode relatar aqui. Conversando com já várias... entrando então no cenário desse ano. Entrando no cenário esse ano. Um cenário comprometido por fatores econômicos já desde o início do ano, né? Ou seja, 4 safras frustradas de soja. Isso esgoelou praticamente o fluxo de caixa do produtor também. Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Principalmente, a gente vê problemas econômicos, né? Safra de 23 de trigo foi frustrante, não foi uma safra de qualidade. Safra 24 foi uma safra ok, né? E como a safra de 24, 25 de soja foi também frustrante, uma seca que veio baixa, regiões colhendo 5, 10 sacas, não tem como economicamente pagar, então, ser sustentável nesse ponto. Exato, e teve outro fator agravante que estava vindo uma nova entre safra, que seria o inverno. E não teve, praticamente demorou para sair custeio de lavoura, os financiamentos, né, que por parte do governo faz. E se ocorreu em cima do tempo. E o produtor, eu vou falar, heroicamente plantou trigo. Comprou semente, usou a semente que tinha também. Mas teve um fator comprometedor nisso, o custo de investimento. Os custos relativamente altos também, comparado antes da pandemia, porque depois da pandemia virou um outro cenário, né?
custos relativamente altos e o produtor tendo que fazer um gerenciamento aonde eu aplico, onde eu invisto. Então, foi uma economia de fungicidas, foi uma economia também de nitrogênio, né? Então, nitrogênio é matéria-prima de qualidade. Por mais genética que tenha o trigo, se tu não oferece para a planta nitrogênio, ela não vai conseguir converter isso em produtividade, porque é a matéria-prima da produtividade e da qualidade. E aí você compromete os dois. E qual foi o resultado hoje? O resultado hoje a gente teve regiões produzindo 30 sacos, 40 sacos, 60 sacos, 80 sacos, variado esse ano. Também derivado a custo, a investimento, mas também fatores trigo mais do cedo, regiões das missões, um pouco mais de fusário, um pouquinho mais de dongo, grão, e isso já limita a liquidez, também comercialização. E agora, recentemente, em Vacaria, na região de Vacaria, assim, região mais alta aqui, trigos 90 sacos, 100 sacos. Claro, não é uma média geral da lavoura, mas, ou seja, indicativos de alta produtividade. Né? E com investimento limitado. E o que o mercado sente é que tem lotes de trigos de qualidade muito boa, mas a maior parte está com um déficit de proteína. Ou seja, para o produtor, em muitas regiões, produziu mais, porém a proteína ficou aquém também. Então, assim, pode ser que isso tenha essa variação. E como é que o produtor blinda isso no campo? Para ele não se comprometer na qualidade e voltando àquele histórico que eu passei há 15 anos atrás. Variedades antigas não tinham qualidade genética, qualidade para entregar uma performance de qualidade boa. Ela tinha performance potencial. Então, tu podia fazer o manejo de nitrogênio que tu quisesse, botar a quantidade de nitrogênio que tu quisesse, até mexeria na proteína, mas aquela proteína não era boa para a indústria. Hoje é diferente, a proteína é boa. Então, e são plantas bem mais eficientes, cultivares bem mais eficientes. Então, hoje o produtor tem que tomar ciência que uma aplicação do nitrogênio para a cultura que nós temos atual, para a genética que nós temos atual, a tecnologia, não é mais suficiente. A gente não pode repetir mais o manejo que a gente vinha fazendo há 15 anos atrás, que colocava uma aplicação de nitrogênio e deu. Hoje, no mínimo, tem que ser 2, independente do cenário. Por quê? Vou te explicar, Fábio. Quando você tem um cenário ambiental favorável à cultura do trigo, o teu potencial de rendimento pode ser muito alto. Se você tem pouco nitrogênio, a proteína acaba sendo diluída por uma quantidade de amido que tem dentro do grão. Então, isso acaba comprometendo. Esse é o cenário hoje atual. Tá? Então, como é que você resolve isso no campo? Você tem que fazer uma aplicação inicial de nitrogênio para você desenvolver potencial. Em que fase, Lourenço, já da lavoura? Início do perfilhamento. Tá. Quanto mais cedo, melhor para você desenvolver esse potencial. Agora, a quantidade, isso varia de área, de fertilidade, de cultura antecessora. Isso, eu acho que o produtor já tem muita experiência e os agrônomos aqui têm careca de saber mais ou menos a quantidade N ideal, né, para startar uma boa cultura, bom potencial da cultura. Mas existe uma segunda aplicação que ela fica ali, final do perfilhamento, início da elongação. Essa é ideal para você. Estratégica. Não jogar tudo no cedo, mas também não jogar tudo no tarde, você dividir, porque você vai pegar diferentes ambientes, diferentes estágios da planta. Sabe? E na cultura do trigo é o seguinte, você tem uma curva de absorção de nitrogênio muito grande a partir do final do perfilhamento até o florescimento. A curva sobe muito. Então, aquele nitrogênio que tu botou lá no início talvez não chegue com a quantidade suficiente, né? Todo aquele nitrogênio que tu aplica na parte inicial, no início do perfilhamento, talvez não chegue para toda essa demanda que a cultura tem até o final do perfilhamento. Então, por isso que é bom sempre dosar. E pela genética que a gente tem hoje, isso é valioso para você construir qualidade lá no final. Né? Qualidade, eu falo qualidade reológica, aquilo que vai ter valor, preferência de compra no teu grão também. Então, aplicando nitrogênio naquela fasezinha final do perfilhamento, início da alongação, começou a alongar, não tem problema, aplica. Você vai ter resposta em produtividade, porque naquele momento está se formando número de flores ou número de espiguetas viáveis por espiga. Então, você está aumentando esse potencial. E também você está aumentando o armazenamento de nitrogênio dentro das folhas, que depois disso vai ser gerado proteína dentro do grão, no enchimento do grão. Então, você consegue equilibrar isso. Então, você consegue diminuir os efeitos da alta produtividade se você conseguir colocar nitrogênio nessa alta demanda também. Então, tem muitos estudos, muitos trabalhos aqui no Brasil, fora do Brasil, que falam a mesma coisa, é isso. Então, hoje,
para a demanda de mercado que a gente tem e também para a demanda de produtividade que a gente tem, hoje não dá para se pensar em uma aplicação do nitrogênio. E como é que está essa consciência, vamos dizer assim, do produtor com relação a essas duas aplicações de nitrogênio? Nós estamos com 100% dos produtores, eles já adotaram, ou ainda a gente tem uma parte que mantém ali o manejo mais antigo? Como é que tu vê isso? Na minha época a gente falava muito. Tanto é que quando a gente era convidado para apresentar sobre cultivares, eu falava muito sobre manejo. Porque a ideia é transferir conhecimento do produtor para o produtor tirar a melhor resposta daquela tecnologia. Hoje eu acredito que as empresas continuam falando, continuam orientando, né? Mas isso impacta muito no custo econômico. Muitas vezes o produtor às vezes tem que decidir. Então, se ele tem que decidir, que ele faça essa aplicação, então, nesse período que a planta precisa com maior exigência, que é essa parte quando a planta começa a enlongar. Então, se tem que escolher, escolha essa. Que é onde ela mais vai performar, digamos, mais absorver, no caso do nitrogênio, vira proteína. Isso, e o produtor também, se fosse cortar, não cortasse o nitrogênio, porque essa é a matéria-prima da produtividade e da qualidade. Né? Exemplo da Argentina esse ano. A Argentina, ela tem, é bem interessante falar isso pelas questões de competitividade. A gente já falou competitividade em termos de homogeneidade quando exporta o grão. Né? O trigo, os lotes vêm homogêneos. Isso aumenta muito a competitividade. A concorrência, né? Tipo, exato. Nossa, E qual que é a estratégia dos argentinos, né? Eu trabalho lá, tenho clientes lá, amigos produtores, então já faz 2 anos que eu estou já me inteirando muito com o ambiente, né? E eles têm uma estratégia, e é uma estratégia de, vamos falar assim, de classe. A classe triticultora. Para e pensa, hoje são 6 milhões, né? Em 200 mil hectares, mais ou menos, que a Argentina plantou. E eles estão com uma estimativa de produzir quase 26 milhões de toneladas. Só 20 milhões, quase 19 milhões a mais que o Brasil. Então, isso é uma safra recorde para eles, tá? E eu tive agora... é muito, né? Eu tive agora em novembro, fazendo um giro de Buenos Aires até perto de Mar del Plata, Pergaminho, zona núcleo. A gente conseguiu ver trigos de altíssima produtividade, trigos muito bons. Ou seja, foi um ambiente esse ano chuvoso, choveu muito mais do que a média. O solo é totalmente diferente do Brasil, é um solo de alta fertilidade, sem impedimento químico de alumínio, por exemplo, então as raízes crescem, buscam água, e o ambiente, né, favorável, né? Então eles não têm as mesmas pressões de doenças que a gente tem aqui. Por exemplo, o fusário lá ocorre uma vez a cada 10 anos, então eles têm um privilégio ambiental de ter menos pressão nessa doença. Nós aqui é todo ano, né? Aqui nós temos o alumínio do solo como limitante também de potencial produtivo, né? Lá eles não têm, então eles têm outras vantagens, mas a gente está falando de ambiente. Mas a classe, ela está determinada a produzir trigos de baixo custo. Né? Trigos de baixo custo. Então, eles fazem um gerenciamento específico de nitrogênio e fungicida, quando tem que ser aplicado para você manter um bom teto produtivo baixo custo. Eles raramente passam isso, a não ser que o ambiente comprometa a produtividade, mas pelo gerenciamento de custo, os produtores argentinos são muito faca na bota nesse sentido. Eles aplicam quando tem que aplicar, fazem a aplicação do nitrogênio como tem que ser feita para alto rendimento e qualidade também, mas eles focam muito no rendimento. Então, tu acha que é uma referência que a gente poderia adotar aqui? Sim, porque como se fosse uma instituição de classe. Nós somos triticultores, nós vamos produzir trigo da melhor qualidade, mas nós temos que brigar por custo para a gente ser competitivo externamente. Porque, cara, a gente não vai comer todos esses 26 milhões de toneladas, a gente tem que exportar, né? Mas a gente tem que exportar coisa boa também, mas a gente tem que brigar pelos nossa rentabilidade. Então, o que o produtor argentino exige do programa de melhoramento de trigo, novas variedades? Trigos que tenham pelo menos uma classe 2, que seria um trigo-pão, trigos com boa qualidade, ou seja, geneticamente podem entregar uma boa qualidade, e muito sadios. Principalmente a ferrugem do colmo, que seria a principal doença, né? Ferrugem estriada, amarela, também a ferrugem comum, mas o pacote tecnológico para ferrugens, né? Que essas podem comprometer o potencial produtivo. Então,
pelo fator ambiental, pelo fator genético, em média, o produtor argentino hoje faz uma aplicação de fungicida. Se necessário, faz uma segunda, já comprometendo a margem. Sim. Mas então ele está muito comprometido a isso. Se uma variedade quebra uma resistência, surge uma nova raça de ferrugem, essa variedade sai do mercado. E aí vem ter que vir outra para substituir. Então a variedade lá tem um ciclo de 3 anos, máximo 4, quando muito boa. Né? E o produtor ele acaba trocando, buscando, reemplaçando, como falam, né? Substituindo variedades. Então eles conseguem manter, através desse processo, competitividade em preço. Por isso que o preço argentino é competitivo hoje. Né? O trigo produzido na Argentina a baixo custo, em volume, em escala, você consegue ter uma atuação no cenário internacional muito bom. O que para nós é bem desafiador, né, Lorenzo? Porque a gente, como tu falou, a gente não tem o ambiente que a Argentina tem. Mas né? a gente tem que lutar. Quais são as ferramentas? O que a gente tem que entender para tentar lutar contra isso, né? Perfeito. Quais que seriam? Vamos elencar, então, as ferramentas. Primeira coisa, no Brasil a gente não pode só depender de genética. Tá. Esse é acho que o primeiro recado que eu queria dar também aos produtores, porque alumínio do solo está presente, olha, praticamente em todo o território né? brasileiro. Talvez a gente não encontre muito alumínio em algumas regiões do Pampa, que são solos muito parecidos com o do Uruguai, Argentina, mas né? E principalmente aqui nessas regiões de cima da serra, digamos assim, o Planalto aqui, são formações rochosas, né? E não formações de solos sedimentares, aqui são formações de basalto e que tem ferro, tem muito alumínio no perfil. E muitos anos atrás, para startar a agricultura, o governo fez uma operação, digamos assim, um investimento, que era a Operação Tatu, que era deu muito crédito para os agricultores investindo no principal fertilizante que mudou, digamos assim, o cenário da agricultura brasileira, que foi o calcário. Né? O calcário corrige pH do solo, equilibra, e também ele vai neutralizando o alumínio em profundidade. Porém, hoje, na média, a gente tem, salvas muitos produtores com perfil do solo exemplar, a gente tem ganhadores do SESB, né, aqui da região, E o mais curioso, né, os ganhadores do SESB, eles não são de produtores embaixo de pivô. São tudo áreas de sequeiro. Para você ver como potencial, você tem que ter um bom perfil do solo para você manter alta produtividade também. Então, devido a vários fatores e tudo mais, Fábio, eu vejo que no Brasil a gente não pode só depender de genética, a gente precisa depender de uma boa estrutura de solo para a gente se comprometer à produtividade. Por quê? A gente tem veranicos, falta de água, compromete produtividade de várias culturas, inclusive no inverno a gente tem também, né? E se as cultivares não têm uma boa tolerância a alumínio, digamos assim, elas já começam a sofrer, a se penalizar por produtividade. Então, fertilidade em profundidade é uma coisa, e perfil de solo, principalmente sem diminuir as limitações para o crescimento radicular, não ficar à mercê de uma seca, de um veranico de 20 dias que possa acontecer. Porque hoje o perfil do solo que a gente está falando é de 0 a 20. Mas a gente já tem que pensar em metro, eu acho, né? Sim. Em metros, né? Então, por isso, para trazer segurança. Eu acho que partindo daí. Eu acho que isso, quem está fazendo esse processo já está muito na frente. Está muito estável. Eu vejo uma crescente, viu, Lorenzo, com relação principalmente a essa questão de olhar para o solo, revitalização do solo, análise de solo, né? Eu acho que tem anos já de trabalho em cima disso que acredito que acabou dando resultado aí de uma conscientização muito grande da importância, né? E a gente fala de ambiente. Então a gente tem a melhor genética no ambiente errado, não faz diferença nenhuma, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, acho que esse é um ponto que eu acredito que está muito consciente, assim, na mente do produtor. Exatamente. Né? Bom, então, mas é para deixar claro, né, Fábio, que a genética, ela não vai... fazer milagre sozinha. Fazer milagre sozinha, ela precisa de um auxílio. E lá na Argentina, o ambiente já auxilia. Sim. Então, assim, e no Brasil, como é que nós podemos melhorar a nossa competitividade? Você diminuindo essas variações que o ambiente te limita. Né? Segundo, se você consegue diminuir essas variações, a genética consegue contribuir mais. Porque o potencial produtivo de trigo, soja hoje, está muito elevado. Está muito elevado. Só está sendo limitante
por solo, ambiente e investimento, custo de investimento também. E a gente tem condições de fazer essas questões, essas melhorias e conseguir mais resultado, né? Com certeza. Isso já é provado, né? Já está aí os grandes produtores de soja, recordes de produtividade. Quando você vai olhar a estrutura do solo que ele tem, a estrutura do solo é um sistema de manejo, são investimentos, não é de um ano, isso são vários anos fazendo, né? Construindo esse ambiente perfeito para as plantas. Né? Então isso tem que ser feito. E a gente vê, infelizmente, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, áreas em pousio durante o inverno. Né? Então isso tem que começar a mudar a realidade. Agora, essa variedade não é boa. Por que não é boa? Né? Claro que pode ser culpa da variedade em si por um problema que ele não estava preparado. Que ela mostrou um problema. Mas também ela está limitada ao ambiente dele, ao investimento que ele tem. Né? Mas isso tudo pode ser adequado. Segunda parte é você conhecer a genética e conhecer o teu ambiente. Existem variedades mais rústicas para ambientes mais, digamos assim, com menos investimento em solo média fertilidade. Existem variedades para isso. Se eu colocar uma variedade que não é indicada para esse ambiente, pode ser que ela ande bem no ano, porque o ambiente foi melhor, porque cada ano é um ano. Sim. Mas pode uma roleta russa. Um ano anda bem, nos outros anos anda mal. Então você também pode escolher genética hoje. Os obtentores têm muito bem claro posicionamento e variedade por ambiente também. Né? Trigos para alto potencial de produtivo, áreas de alta fertilidade exige alta fertilidade, alto investimento. Se botar numa área de baixo investimento, baixa fertilidade, pode ser que não entregue todo aquele potencial. Então isso já está bem desenhado, bem designado, né? Então a segunda coisa é o que geralmente ocorre no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul do Paraná, giberela. Focar em proteger essa doença, porque essa doença é um limitante comercial. Se tu produzir um trigo com muita giberela, claro que às vezes o ano pode superar todo o manejo que tu faça para controlar essa doença, né? Mas dentro do ambiente normal e do manejo, você consegue fazer um bom controle da giberela, né? E ter uma boa produtividade, não reduzir produtividade e não limitar a comercialização por a toxina DON, que fica ali né? Então, pensar nisso, variedade sempre de alta resistência, a melhor tolerância possível de giberela para você não ter problema comercial. A segunda coisa é qual a suscetibilidade dessa cultivar que eu estou escolhendo, qual é a doença-alvo que eu tenho que focar e qual é o manejo que eu tenho que focar. O manejo eficiente não é fazer 5, 6 aplicações de fungicida, é fazer uma aplicação alvo para aquela doença, né? E tentar pensar como produtor argentino. Eu tenho que focar, resolver o problema, né? E ter uma estabilidade, uma produtividade, focar na produtividade e meus custos não ser superior à minha rentabilidade. Eu preciso ter mais rentabilidade, eu preciso ter margem, né? Na cultura. Então, muitas vezes isso não acontece. Então, o produtor, ele é bem orientado, as obtentoras hoje, os posicionamentos de variedades são muito bem claros, mas quando a variedade já não é uma nota de resistência, o produtor já tem que começar a focar. Né? Então, o material é resistente ao ídio, por exemplo. Ok, ótimo, a genética já está me protegendo nisso. Qual a outra doença que eu tenho que focar? Né? Não, essa variedade aqui é muito boa de ferrugem, não vou me preocupar com ferrugem, vou me preocupar com outras coisas, né? E também sempre rotacionando cultivares, né? Quando um obtentor, Fabi, faz um lançamento de variedade, a variedade é sempre superior, ou tende a ser sempre superior em um pouquinho mais de produtividade, um pouquinho mais de segurança e algum dessas questões. Né? Então, hoje, para o produtor que vou investir, não tenho muito investimento, o foco dele é variedades mais rústicas, em todos os sentidos. Rústicas em um solo mais desafiador, uma fertilidade mais desafiadora, e rústica em doença também. Porque a genética aí tem que me contribuir. Acaba dando mais segurança para ele também. Exato, tem que me contribuir. Agora não adianta eu plantar um material suscetível a uma determinada doença, e aí isso vai me roubar a produtividade, vai me tornar uma dor de cabeça. Né? Ou seja, são vários desafios, se a gente for pensar assim, né? Ele tem que ter um bom conhecimento, e que bom que a gente tem acesso a conhecimento, né? Muito mais do que há 15 anos atrás, né, Lourenço? Mas eu quero voltar a um ponto que tu fala que tem a ver com a questão tecnologia e genética. Você falou antes ali que aqui no Brasil, 50%
usa, né, 50% salva, enfim, é um número mais ou menos nesse sentido. E aí minha pergunta é, será que o produtor, ele entende o que está embarcado nessa tecnologia? Tipo, na prática, né? Uhum. Ele consegue observar entender o que eu tenho nessa genética, tudo que está por trás? Porque isso é uma questão que na minha percepção, por mais que a gente vai tá falando em custo, baixo custo, a gente sabe que é apertado o tempo todo. Mas será que eu consigo ter essa percepção real na prática do que está embarcado numa tecnologia? Quantos anos de pesquisa, enfim, tu acha que tem essa percepção? Por parte tem. Eu acredito que também é um desafio na comunicação, né? Uhum. De fazer com que toda essa informação ela chegue até o produtor e que essa comunicação ela tenha interesse por parte dele. Uhum. Né? Eu acho que isso é um desafio. Muito foi feito. Eu participo dos dias de campo dos obtentores aqui, a gente também é obtentor, mas eles são meus parceiros também. Os obtentores aqui do Brasil, a gente tem parcerias também. Eu participo e vejo o esforço de comunicação que eles fazem para com que a mensagem chegue até os dias de campos, né? Nossa, é muita informação. Hoje tu vai num dia de campo, tu tem até dificuldade de guardar tanta informação que é falado. Verdade. Né? Mas também tem que ter interesse por parte de quem está escutando, para você armazenar aquilo e dizer, não, isso aqui é muito importante para mim, para o meu negócio. Tu acha que os que não aderem, pode ser uma questão do tipo de botar na ponta do lápis custo-benefício? Ou tu acha que pode ser uma questão cultural? Muito mais cultural. E eu vou te falar uma outra coisa, vamos falar de Brasil, né? Vamos falar de Brasil. Fábio, é o seguinte, ó, eu sou um produtor pequeno, tá? Eu sou um produtor pequeno, planto meus 50 hectares de trigo, eu tenho uma estrutura de fazenda pequena, eu não tenho silo próprio, eu dependo de uma cerealista ou de uma cooperativa para armazenar e comercializar meu grão, enfim. Mas eu sou muito dedicado. Esse é o cenário. Os produtores do Rio Grande do Sul são muito dedicados, eles querem crescer. Ninguém está na lida no campo, uma máquina a céu aberto, uma empresa a céu aberto, né? Não. Só porque gosta, né? Só porque gosta, também não, são muito resultado. dedicados. É um exemplo, né? Eu comparando o triticultor brasileiro, é o cara, é muito aguerrido. É o guerreiro. É um guerreiro. Mas o fato é o seguinte, eu faço todo o meu manejo. A lavoura perfeita. Perfeita. Eu sou um cara caprichoso. E eu entrego o meu trigo numa cooperativa. E eu vejo algum vizinho, algum outro, que tinha uma lavoura mais ou menos e colocou aquele grão em cima do meu. Então, assim, do que adianta eu investir tanto? Muitas vezes se passa esse pensamento. Vai tudo para a mesma moeda, mesmo buraco e acaba isso. Isso se passa, é uma realidade. É uma realidade. Mas contrapartida, eu já trabalhei muito com cooperativas cerealistas, fazendo palestra, treinamento para o agricultor, para botar o produtor tudo dentro da mesma classe. Tá. Para elevar o conhecimento de todo mundo e dizer o quão importante em conjunto é... Meio que uma união do setor ali. Exatamente, para transformar aqueles silos que está sendo depositado em benefício e não em problema. Né? Então, eu acho que isso tem ocorrido. Mas, por muitas vezes, o produtor olha para o lado e diz assim, cara, eu estou investindo aqui, investi mais, meu vizinho investiu menos e eu ganhei a mesma coisa que ele, foi tudo meus buracos e minha qualidade acabou melhorando a qualidade dele. Isso ocorre. Então, assim, tu olha, isso é cultural. Então, ele está dependente, né? Sim. E agora, para tentar... mudar o cenário. Ajudar o cenário, daqui a pouco ele parece que meio se desinteressa em querer entender ou melhorar e tudo mais. Mas no momento que você coloca todos os produtores numa sala e consegue transferir uma mensagem, levar uma mensagem para eles, dizer, cara, a união realmente faz a força, né? A união, o entendimento que vocês têm, isso é benefício para todos. Vou dar um exemplo para ti. Eu tive o que eu vou te falar agora, eu tive isso aqui quando eu saí da Biotrigo, fui seguir carreira solo. Eu fui para Dom Pedrito, né? E comecei num grupo familiar e tive 2 anos de atuação lá, foi muito legal, eu aprendi muita coisa e comecei a trabalhar com pecuária. Um dos maiores desafios meus foi, cara, mudei a chave do trigo para pecuária aqui, né? Nossa, então eu tive muito apoio por parte da empresa e também assessoramento, né? E em 6 meses a gente criou um projeto
e começou a ser visto por alguns frigoríficos como muito interessante. E aí eu tive a conversa com um frigorífico e ele chamou o diretor de São Paulo lá, desse grande frigorífico, e foi para Dom Pedrito. E na sala de reunião eu expliquei o processo de produção que a gente estava desenhando para fazer e tal. E ele me perguntou assim, o diretor, tá, mas quantas cabeças de gado tu quer me entregar? E assim, eu olhei para ele, olha, por ano? E ele, por ano. Sei lá, a gente poderia talvez chegar a 5.000 cabeças, né? E aí minha esposa estava do lado, não, 10.000 cabeças. Eu até me assustei, né? Eu digo, manejar tudo isso, né? Entregar, né? 10.000 cabeças no ano, haja área, haja manejo, haja gente, haja muita coisa, muito conhecimento para você entregar isso no ano. Esse diretor, ele me olhou e disse assim, dá 10 dias de abate no moinho de Bagé, no frigorífico de Bagé. Ele me desmontou com esse argumento. Foi ali que eu entendi. Agora que eu vim entender o cenário do trigo. Fui entender o cenário de qualquer cultura ou qualquer coisa que precise de qualidade. Vou te dar um exemplo. A capacidade de abate do frigorífico de Bagé era de 1.000 cabeças por dia. Por dia. Nossa. Ele me desmontou. Eu falei, imagina um fazendeiro que tem 10.000 cabeças hoje de gado no Rio Grande do Sul. Tu é o cara. Sim. Tu é o cara. Porém, óbvio que tu não tem como entregar 10.000 cabeças numa pegada só para ele fazer o abate, né? Isso é fracionado. Mas ele me deu a nuance de que eu era pequeno para ele, para atender a demanda dele. Você me entende? Uhum. Então, assim, agora depois ele me disse assim, não, Lorenzo, tô brincando contigo, mas é verdade. Mas o negócio é o seguinte, tu me consegue entregar quantas por mês? Uhum. Tu chegaria a me entregar quantas por mês? Olha, divide 10.000 por 12, né? Uhum. Mais ou menos isso, né? Aí a gente consegue manter um fluxo de abate para um setor de matéria-prima de qualidade, com marmoreio nisso, para o mercado não sei do que. Uhum. Ou seja, se criou uma visão de negócio. No momento eu me senti pequeno e frustrado, com 10.000, mas ao mesmo depois a gente entendeu que o fluxo, a constância disso tinha muito valor, um valor preciosíssimo nisso. Depois eu fiquei pensando, depois da reunião, claro, o trigo funciona da mesma forma. Por exemplo, um moinho aqui no Rio Grande do Sul, há outros, Brasil afora, que facilmente processam 1.000 toneladas por dia. Isso dá no mínimo 50 bitrens carregado de trigo que tem que entrar dentro do moinho para o moinho não parar de funcionar. Porque ele funciona 24 horas. Então, nossa, é muito, né? É muita coisa, parar para pensar nisso aí. Aí eu planto 50 hectares, tá? Qual é a minha diferença para o moinho? Eu vou brigar com preço com ele, eu não estou desmerecendo isso, não. Eu estou desmerecendo que eu não sou relevante ao montante total. Mas agora, se o meu trigo produzido está dentro de um silo, aonde esse silo vai ter uma relevância, porque lá tem volume... Por isso que é a união ali Exatamente. do segmento, digamos, do produtor, do meu vizinho que não produz com tanta qualidade ou não investe tanto, é muito importante. Exato. Então assim, eu planto 100 hectares, tá? Vamos dizer, eu colhi 5.000 quilos por hectare, tá? Eu tenho 500 toneladas de trigo. 5 toneladas por hectare, 100 hectares, 500 toneladas de trigo. Ele dá meio dia de moagem, né? Todo o meu volume durante o ano, toda a safra que eu tive, dá meio dia de moagem no trigo. Só que isso não vai ser moído separado. É um volume, isso faz parte de um combo, né? De uma matéria-prima composta, digamos assim. Tá? Então, as minhas 500 toneladas... não tapa nem a cara da demanda que tem um moinho hoje. Sim. Então, o moinho demanda muito. Então, assim, é uma perca de tempo, muitas vezes, até a gente querer mais, exigir mais pelo pequeno volume que eu tenho. Na verdade, você tem que compor um volume grande com muita qualidade, com diferencial. Você encontra um espaço muito importante dentro do cenário de comercialização com os moinhos. E aí nós estamos falando de matéria-prima. Aí você ser fornecedor de matéria-prima. Então, assim, para você transferir toda a informação, tecnologia que está tendo feita, você tem que ter
esse approach comercial, digamos assim, no relacionamento com os produtores, que eles entendam, que eles te entreguem essa qualidade que você, depois, armazenador, vá comercializar esse grão com moinho, você tem um lote de alta qualidade, que foi transferido toda essa tecnologia para o produtor aplicou, e o produtor colocou isso dentro de um silo. Depois isso se transformou num volume que sim tem um interesse muito grande para o moinho. Agora, se você não tem tudo isso, o moinho, obviamente, acaba identificando, porque ele é altamente exigente em análise de qualidade industrial. Ele precisa analisar, porque ele tem uma demanda lá dentro, né? E eu vou falar por que é essa demanda. A gente, às vezes, para pensar. Ele tem milhões investidos em equipamentos europeus lá para processar esse trigo. Tem outros milhões investidos porque ele gastou anos, milhões conquistando gôndola de supermercado e também conquistando consumidores. Não é de um ano para o outro que você faz isso. É anos de investimento. É muito investimento. Agora, se pensa assim, você é dono, não é dono, mas você trabalha numa empresa, num moinho ou numa indústria, você vai baixar a qualidade do teu produto para perder venda? Claro que não. Não, você tem que exigir essa qualidade. Então, quanto mais qualidade você encontra, mais preferência também você vai ter. Isso é uma lógica. Né? Então, outra coisa que eu vejo, assim, para transferir toda essa informação, uma pergunta que tu me fez, será que o produtor, às vezes, está recebendo ali? Muitas vezes recebe, mas será que ele está querendo ouvir, querendo aplicar isso? Às vezes passa batido. Agora, se ele está envolvido num projeto, e eu acho que o trigo não pode ser, no Brasil não pode ser comparado com uma commodity, porque ele tem que ser comparado com qualidade, né? E qualidade, Fábio, não é só para moinho. Qualidade é para ração, porque é um alimento. É um alimento. E também agora tem uma empresa Passo Fundo, né, que também está criando está construindo vai construir muito trigo para a produção de etanol, que exige qualidade também. Então, assim, todas as empresas vão exigir qualidade. Ou a gente produz qualidade ou qualidade. Não tem outro caminho. Mas tem exportação. A gente tem que parar e pensar que exportação é o que não foi aceito internamente. Ou só houve uma produção em excesso, alguma coisa assim, mas muitas vezes por ela vai para outros mercados. Mas o que é bom fica aqui dentro. E é processado aqui dentro. Isso é claro, né? Ou seja, vai ter ainda mercado, né? Se eu produzir com qualidade, eu vou ter onde entregar, eu vou ter esse retorno do investimento, digamos assim. Exato. Mas a mensagem que eu quero passar também para o produtor é o seguinte: às vezes ele se sente muito sozinho. Né? Nessa conquista de fazer. Porque o meu sonho, digamos assim, como triticultor é o seguinte: eu ter um silo e fazer a mesma coisa que a soja. A gente liga e vende um silo de soja, 2 silos de soja, assim, né? Um volume, né? Trigo não, ele passa por um processo. Mas eu posso melhorar esse processo no momento que eu tenho uma matéria-prima sempre de confiança e que o meu comprador sabe que eu faço um trabalho e que os produtores estão empenhados a construir essa qualidade. Então, isso não se constrói da noite para o dia. Isso é um trabalho que tem que ser feito, é feito por muitas empresas, eu vejo também. Eu participei de vários projetos em segregação de trigo, a gente entendeu isso muito, muito legal. Mas que tem que ser feito no campo também. E que o produtor enxergue esse resultado. Que aquele trigo, aquela porcentagem que ele entregou lá também fez a diferença. Não comprometeu a qualidade. Né? E que isso tem um valor no mercado muito interessante. Então, tem como fazer? Tem. Mas esse exemplo que eu te contei da pecuária ali, do coisa, me fez entender. Me deu um insight para entender mais profundamente o trigo. Passa pelo mesmo processo. Quem sou eu com um pequeno volume que vou fazer diferença no frigorífico? Não, mas somado, eu tenho que participar de um hall de produtores ou dentro de uma empresa que me aporte e que vá buscar essa confiança e qualidade. E não para o processo por aí. A empresa que recebe e beneficia, armazena o grão, ela também tem uma outra responsabilidade de entregar matéria-prima. Eu fiquei por um tempo na parte de recepção de moinho. Pedia para, olha, deixa eu participar aí meio-dia da tua recepção para ver o que é, o que vocês estão recebendo. Então, o que eu vi lá foi assim, muito trigo que veio de cerealistas, direto do produtor, do armazém do produtor, ou de cooperativas que vinham ainda com contaminação, por exemplo, de azevém, né? E que é uma semente menor, e que ela já deveria ter sido retirada em processo. Então, assim, o moinho, ele está
quando ele tem uma estrutura hoje de limpeza, né? De limpeza. Então, assim, tu acaba caindo na fila de entrega, tu acaba caindo no mesmo processo. Então, o ruim hoje raramente confia numa carga que chega 100% limpa e considerada matéria-prima pronta para uso. Não, toda carga passa por um processo de limpeza. Óbvio, tem que passar por segurança alimentar, segurança de qualidade e outras coisas, né? Teste de qualidade, tem que passar. Mas está transferindo a responsabilidade pro moinho fazer muitas vezes o papel que o cerealista, o cooperativa, o próprio armazenador produtor, próprio, teria que limpar essa matéria-prima e entregar uma matéria-prima cada vez mais limpa. Então, a quantidade de rejeitos, digamos assim, que sai dessas cargas é enorme. Então, assim, a gente tem que pensar que trigo tem que ser matéria-prima e não uma commodity. Não uma commodity, matéria-prima. Pensar diferente, né? Exatamente, fazer diferente. Então, isso é uma construção. No momento que você consegue construir isso, você consegue ter uma credibilidade, um canal, um fluxo, uma preferência da negociação, uma preferência de preço. Esse é o cenário. E tu constrói ali a tua, digamos assim, a tua credibilidade mesmo. Exatamente. Né? Pela qualidade que tu está entregando. E a tua competitividade, que a gente falou no início, a Argentina está aí competindo. Com trigos que tem qualidade, mas com estabilidade, uma homogeneidade na entrega, né? Então a gente também tem que olhar assim, cara, quem são meus concorrentes hoje que eu tenho que brigar para acessar o mercado interno, né? É cada vez mais um negócio, né, Lourenço? Tipo, é um negócio cada vez mais profissional. E aí, tu falou antes, assim, que quando eu te perguntei se era cultural, se tu entende, se era questão cultural, e tu respondeu que sim, né? E daí como é que a gente muda uma cultura? Eu acredito que a gente está no caminho dessa mudança, mas é uma mudança que leva tempo, investimento e consciência. E conscientização. Né? Então é isso aí. Eu acredito que vocês como empresa e as outras obtentoras, outras empresas de tecnologias e genética que estão no mercado fazem esse papel muito bem, assim como o próprio técnico, engenheiro agrônomo que está do lado do produtor, né? Então, acho que é um processo, como tu disse, que vai levar um tempo, mas que a gente tá nesse caminho, né? E eu acho que para isso tem várias regras a se cumprir, Fábio. Primeiro, tem aqui do ladinho, tem um país chamado Uruguai. Ali tem mais ou menos 350 mil hectares de trigo. Tá? Sendo 50% é semente certificada por aí, e os outros 45% é semente salva, porém eles pagam royalty. Dá para se dizer que hoje 90-95% de toda a semente utilizada para semear a superfície do Uruguai se paga royalty. Então o produtor uruguaio, ele tem essa consciência, tem políticas, deve ter políticas de incentivo, mas como foi feito isso é muito interessante conhecer, tá? E no Brasil e na Argentina não se paga o royalty por semente salva. Não se paga. Quer dizer, na Argentina se paga, quem quiser pagar. Não é uma opcional. É opcional, facultativo. Às vezes não é uma obrigatoriedade. Tem produtor que paga royalty atrasado de 3 anos atrás, mas eles pagam. Né? A gente vê nos relatórios. Mas o fato é o seguinte, que é cultural. Tem bons exemplos aqui do ladinho. Como é que se faz isso? E qual seria o benefício para o produtor? Você transferir esse valor da tecnologia do royalty, que é o desenvolvimento das novas tecnologias que estão chegando. Com certeza, investimento em pesquisa, né? Volta como investimento em pesquisa, volta com mais tecnologia para o campo. Né? E se todos os produtores se conscientizassem e dissessem, não, eu vou comprar só semente certificada, com certeza o royalty poderia até ser menor dos valores de hoje. Provavelmente. Porque a pesquisa não é barata. Você fazer pesquisa hoje, profissionais de gabarito, equipamentos, é muita tecnologia. Hoje nós estamos na fase de edição gênica, né? Sim. Então, assim, olha o nível, né? Passamos pela transgenia, agora a edição. Então, assim, cara, olha o nível que nós chegamos em termos de tecnologia. E todo mundo ganha. Se nós voltando ali a linha do tempo que tu fez lá, 15 anos atrás, quanto que a pesquisa e investimento nessa tecnologia nos trouxe até agora? Muita com coisa. Muita variedade, a resistente, a tanta coisa que mudou a maneira como o trigo se comportou,
E isso deu resultado. Então, todo mundo ganha, né? Então, Exatamente. Essa conscientização é muito importante. Exatamente. E falando em tecnologia, Lorenzo, fala um pouquinho para nós da Trigal, desse novo desafio de vocês, né? Ela vem aí atendendo toda a América Latina. Conta pra gente como é que é a empresa, quais são os propósitos, o que vocês têm trazendo de novidade, principalmente aqui para nós aqui do Brasil. Muito obrigado pela oportunidade, Fábio, falar da empresa. Então, todo esse processo, período dessa minha caminhada, há 2 anos, em 2023, eu fui convidado, então, a participar num novo projeto, que é a Trigal Genetics, né? A Trigal, hoje ela está sediada no Uruguai, né? No Uruguai, e ela é oriunda de uma joint venture entre 2 companhias, 2 empresas. Uma delas é a Bioceres Crop Solution da Argentina, né? E a outra é a Florimond Desprez da França. Olha que legal. Exato. Então, nessa joint venture, a Trigal ela é uma plataforma, posso resumidamente falar, que ela é uma plataforma de comercialização das tecnologias combinadas dessas 2 empresas, né? E no qual eu comercializo. Então, o que hoje a Bioceres está focada em fazer? Desenvolvimento biotecnológico. Né? Novas tecnologias para ser introduzidas às culturas. Né? E a Florimond Desprez, ela é uma empresa privada, familiar, está na França, em Capelle. Ela tem 200 anos, vai fazer 200 anos agora, está na 6ª geração familiar. Olha aí. Né? Então, isso me remete um pouco do meu histórico também. Das lembranças com qual eu trabalhei. Então, a Bioceres, ela foi originada na época, há muitos anos atrás, pelos agricultores que faziam parte da Precid, que é a Associação de Agricultores da Argentina. Eles, no início, acho que quando se deu o desenvolvimento, criaram uma empresa para buscar mais tecnologia para a agricultura. Depois, ela passou por várias transformações. Hoje é uma grande companhia. Tem várias outras empresas debaixo desse guarda-chuva dela, né? Uma delas é a Trigal. Então, a Bioceres, ela faz essa transferência de biotecnologia para a Trigal, tá? E já vou falar quais são essas novas tecnologias que estão chegando. E a Florimond Desprez, ela é o nosso background, digamos assim, o nosso back-office de melhoramento genético. Eles são especialistas na parte de melhoramento genético em trigo. A Florimond iniciou o programa de melhoramento genético do trigo na França em 1909. Então ela tem um conhecimento. Imagina. O Brasil, em 1909, estava dando uns passos, né? Começando a dar passos. E aí, essa empresa já estava no melhoramento genético, fazendo variedades lá. Então eles têm um know-how, um conhecimento muito grande. Uma expertise, né? Exato. Então a Trigal ela foi fundada em 2013. Agora, em 19 de dezembro, ela está fazendo aniversário, 12 anos, né? E faz praticamente 5 anos que se iniciou os primeiros passos aqui no Brasil também. Tá? Como é que a Trigal trabalha? Nós desenvolvemos genética de trigo, né? E a gente licencia essa genética, essa nova variedade, para alguma empresa no mercado, para ela levar essa cultivar, então, até os multiplicadores e chegar até o agricultor. Então, a gente apenas faz licenciamento. A gente só desenvolve variedades. Nosso foco é desenvolvimento de variedade, né? E abastecer portfólio de companhias, né? Então, companhias que atuam hoje no Brasil, são clientes nossas na Argentina também. A gente tem várias empresas que a gente fornece genética todo ano para eles terem um portfólio de variedades. Legal. Quais são as tecnologias hoje que estão no nosso portfólio? Uma delas é o trigo convencional, que é o trigo que a gente já conhece. Está sendo desenvolvido, a gente tem mais ou menos, acho que quase 20% de market share hoje na Argentina, né? Em termos, a gente tem várias variedades lançadas lá e comercializadas por esses parceiros, por licenciamento exclusivo, né? E recentemente a gente fez o lançamento, né, da tecnologia HB4, que é o primeiro trigo transgênico aprovado, que teve uma aprovação ampla no mundo, né, para utilização para consumo humano, consumo animal e também para plantio em alguns países. E esse se chama processo regulatório, no qual ele está caminhando, está sendo desenvolvido e muitos países hoje já está aderente, né? Por exemplo, Argentina, Paraguai, Brasil e Estados Unidos já aprovaram total para consumo humano, consumo de ração e plantio-cultivo. E assim, outros países estão nesse mesmo processo, mas tem muitos outros países que já aprovaram a importação desse trigo, que já podem importar.
Ou seja, o Brasil já pode exportar com segurança esse tipo de trigo também para outros países. Ou seja, a gente está resolvendo uma barreira logística. Que legal. E no Brasil, a gente tem uma parceria no desenvolvimento de novas variedades com essa tecnologia HB4 com a Embrapa. Né? Então, agora, fazendo uma timeline aqui, a gente está chegando ano que vem com VCU2 para o Cerrado, ou seja, um ensaio de valor de cultivo e uso, né, que é exigido pelo Ministério da Agricultura, para o Cerrado. Então, provavelmente, em 2027, a gente já tem as primeiras variedades, né, a ser lançadas, né, a ser licenciadas no mercado. Talvez possa chegar em 2028 ou 2029 essas variedades para os agricultores, porque elas têm que passar por um processo de registro, multiplicação de semente, e daí vai chegar para os agricultores. E na sequência isso já também chega para o sul do país. Que tecnologia é essa, Fábio? Explica aí. O HB4, ele é um gene que foi identificado no girassol. Tá. Então foi feito pela Conicet e a Universidade Litoral Norte da Argentina, né, por pesquisadores, aonde eles identificaram dentro do girassol um gene que era capaz de fazer com que a planta do girassol ela não entrasse em stand-by, digamos assim, ela parasse suas funções fisiológicas sob estresse hídrico, ela continuasse produzindo raiz, fazendo fotossíntese, então ela não para, ela continua esse processo. Então ela tenta cumprir melhor o ciclo. Então foram feitos muitos estudos no laboratório, campo, enfim, passou por todos os rigores, processos rigorosos. Depois esse gene foi transferido então para a soja e para o trigo. Então hoje nós temos soja HB4 com esse gene e trigo HB4. Então ele é um gene que ele transfere para a planta um potencial de tolerância à seca maior. Resistência, né? Isso. O trigo já é naturalmente tolerante. Ele tolera muito mais que o milho, por exemplo. O milho é muito sensível. Mas o trigo já é naturalmente tolerante. Então, com esse gene, ele passa a ter uma tolerância maior ainda. Não vou dizer aqui que ele é imune, tá? Se cortar a chuva e parar a chuva, não existe milagre. Não dá pra plantar no deserto. Não é por esse caminho. Mas, assim, o produtor, o agrônomo que está ouvindo, o técnico que está ouvindo, ele sabe. Mesmo no inverno, a gente tem condições de 30 dias sem chover. Sim. Isso é um verão. Claro, num ambiente de inverno, um clima mais ameno, talvez isso não é tão agravado. Mas a planta já sente, por causa daquela fertilidade menor, o ambiente do solo mais comprometido, começa a perder produtividade. Esse gene, ele reconhece hormônios ligados ao estresse. Então, quando a planta entra em estresse, não encontra mais água, ela começa a produzir etileno e ácido abscísico. E aí desencadeia várias rotas metabólicas dentro da planta, com que a planta faça com que acelere o ciclo, porque o objetivo da planta é produzir um descendente, um grão. Então, se acabou a água, o que ela vai fazer? Ela vai deixar aquele grãozinho lá para perpetuar a espécie. Como a natureza sabe, né? É bem por aí. Então, esse gene, ele faz o quê? Ele reconhece esse sinal. E ele é um gene de fator de transcrição. O que ele faz? Ele reconhece esse sinal que a planta está em estresse e ele desencadeia estímulos ou sinais para outros genes inibirem, ou seja, não entra na onda do estresse e vamos continuar produzindo. Mais ou menos é isso. Então ele ativa e potencializa outros genes dentro da planta e ele suprime outros genes dentro da planta sensíveis a algum estresse. Então ele faz com que a planta continue ativa, produzindo e cumprindo melhor o ciclo dela. Então ela não entra em senescência, ela não começa a amarelar ou ter um ciclo acelerado, uma precocidade acelerada. Ela tenta cumprir melhor o ciclo. E isso cabe muito bem para todas as regiões do Brasil. Cerrado. Também, principalmente Cerrado, mas no Rio Grande do Sul, esse gene é para o Cerrado, não é para o Rio Grande do Sul. Pelo contrário. Se você tem uma planta ativa, mais estruturada, mais tolerante e as chuvas voltarem, a tua resposta vai ser melhor. Então, nos estudos, a gente viu que em déficit hídrico severo, mínimos, assim, a gente consegue preservar, não é que ela vai aumentar a produtividade. Em ambiente de estresse, a produtividade cai, mas a gente consegue preservar 6% a mais. Em ambientes um pouquinho mais severos, a gente consegue, na média dos ensaios dos últimos quantos anos, desde 2007, testando essa tecnologia, a gente consegue, numa média, chegar em torno de 15%.
Então você consegue preservar. O que é 15% hoje em cima de 2.000 kg por hectare, 3.000 kg por hectare, 4.000 kg por hectare? Isso é bastante coisa. Né? Agora, em ambientes severos, aí essa diferença ela chata, né? E aí você também não vai ter uma resposta, porque o ambiente ultrapassou a tecnologia, né? Ou seja, é a mesma coisa resistência às doenças. A fusário, a gente não tem imunidade, a gente tem uma tolerância genética, mas se a pressão ambiental é muito maior, você foi. Então, essa tecnologia também está associada a um outro gene, que é um gene marcador, que confere a tolerância do herbicida glufosinato de amônio. Então, vai ser um trigo que tem duplo sentido de uso para o produtor. 2027 são as primeiras variedades que a gente está chegando orientadas para o Cerrado, né? E depois vai chegar para o Sul também. Então, assim, o produtor vai ter duas ferramentas. Um seguro, que seria a questão de tolerância estresse hídrico a veranicos, digamos assim, e o controle de plantas daninhas na cultura do trigo. Então, ou seja, o trigo já é importante para a cultura da soja, a cultura do feijão, outras culturas que vêm na sequência. Ele vai ser mais importante ainda, porque ele vai trazer uma maior segurança de manejo também para a cultura da soja, que sofre muito também hoje por plantas resistentes a herbicidas e tudo mais. Ele se torna estratégico e também vai baixar o custo pode vir a baixar o custo do produtor, que ele também vai trazer mais segurança e produtividade. Então essa tecnologia nós estamos desenvolvendo em parceria com a Embrapa, outros obtentores já estão com acesso também com iniciantes de desenvolvimento. Mais tarde vai ser comunicado quando possivelmente isso vai chegar no Brasil. Na Argentina já tem 5, agora vai estar sendo licenciado mais uma variedade. Então na Argentina já está andando isso, né? Já está em mercado aberto também. 1 ano já está em mercado aberto, antes era produzido em mercado fechado, controlado, agora com essa amplitude regulatória já se expandiu. E nos Estados Unidos também, as empresas de melhoramento já estão tendo acesso lá à tecnologia e está sendo muito fortemente trabalhado. Porque além, a gente fala estresse hídrico, qualquer tipo de estresse numa planta que faça com que o etileno seja o precursor desse fator estresse, o HB4 ele pode ser um benefício, porque ele vai entender que a planta precisa superar esse estresse e produzir mais também. Então, acho que ele vai vir... tem mais pesquisas vindo, mais informações que nós estamos gerando e vai gerar um ótimo posicionamento e orientação para o produtor também. Que bacana. E falando em tolerância, para nós estamos caminhando aqui para o final, mas você me comentou antes que está vindo novas tecnologias com relação aí à tolerância agora me fugiu o nome. Tolerância alergia a glúten. A glúten, toda essa questão alimentar que eu acredito assim, a gente vê aí uma crescente cada vez maior com relação a isso, a tolerância a glúten, enfim, você comentou que tem aí novas tecnologias que provavelmente a gente vai ter em breve aqui no Brasil. Isso. Me conta isso. Já estamos testando novidades aqui, né? A gente está idealizando projetos também com moinhos, agora iniciando o contato com as indústrias também, para passar todo o posicionamento e entendimento que a gente tem sobre as tecnologias. VAB são 3 novas tecnologias que elas são oriundas de um processo chamado mutação, que é um processo natural que ocorre no meio ambiente, né? É natural. Genes que a gente carrega, que as plantas carregam, às vezes eles podem mutar. O que é mutar? Trocar de lugar. Então imagina assim, seu código DNA escrito num livro, vai dar uma bíblia, várias letrinhas. Então, assim, desde o início da vida, o teu processo de crescimento passa por esse código de DNA. Então, é uma sequência que ele respeita e segue para seu desenvolvimento, para o seu crescimento, né? Chegar na maturidade, chegar na velhice, encerrar o ciclo. A gente nasce, desenvolve e morre. A planta nasce, desenvolve e morre. Mesmo processo. E o DNA, ele cumpre esse ciclo. Então é o seguinte, imagina você dentro desse livro, dessas letrinhas, ela segue respeita o encaminhamento do DNA. Só que no decorrer desse processo, o ambiente, por fator solar, fator temperatura, algum estresse forte que uma determinada planta passou, essa letrinha ela muda. Devia ser B, ela passou para ser A. Isso muda a resposta do DNA ao efeito do ambiente. Então, ela pode vir mais tolerante ao fator estresse que ela passou. E a gente tem como induzir
essas mutações hoje, tem vários métodos, e um deles é o Tilling, que é no qual foi usado, né? Então, os pesquisadores, eles fizeram um screening do DNA, né? E eles identificaram os genes, que cada gene era responsável por fazer alguma expressão na planta. Por exemplo, essas tecnologias, elas estão embaixo de um guarda-chuva chamado GoodWheat. E tem uma tecnologia que a gente chama glúten alergênico reduzido. Ué, o que é isso, né? O trigo é composto por proteína. Basicamente, duas proteínas, gliadinas e gluteninas. Tá? Gluteninas são as proteínas de alto peso, têm alto peso molecular, mas são responsáveis pela força. E as gliadinas pela extensibilidade da massa, que dá aquela liga quando tu faz Sim. a massa do pão, você tem isso. Mas existem várias gliadinas, é uma proteína de reserva da semente, né? E a alfa-gliadina, por exemplo, ela é sensível a pessoas predispostas a essa proteína. Então, geneticamente predisposta. Então, quando a gente fala celíacos, a pessoa que é celíaca, que é identificada como celíaca, ela é sensível a todo tipo de glúten, do trigo, da cevada, do centeio. Tem glúten ali, né? E ela, em contato com isso, com essa proteína, que é um peptídeo, e tem os epitopos. Olha só, é uma região, a menor região molecular de um peptídeo dessa proteína, e ela tem um poder sinalizador, que quando a pessoa consome isso, esse epitópio se liga a uma célula e desencadeia os fatores imunológicos da pessoa. Então a pessoa acaba tendo aquelas reações alergênicas, digamos assim, porque o IgE sobe muito, os anticorpos IgE sobem muito, e aí ela acaba tendo diarreia, dor de cabeça, uma urticária ou alguma coisa nesse sentido. Tá? Mas ela é geneticamente predisposta. Mas existe também um grupo de pessoas, tá, que tem uma certa intolerância, não é intolerância, porque intolerante é intolerante, uma certa alergenicidade. Mas não é só pelo glúten. É pelo modo de hábito de consumo que ela está tendo, estilo de vida que ela leva, um corpo já um pouco mais inflamado, e daqui a pouco o glúten ou o próprio carboidrato de algum outro produto pode vir a gerar uma certa inflamação. Daí você acaba dizendo, eu sou intolerante. Na verdade, não é. Quem é intolerante não pode nem chegar perto de uma farinha. Agora, quem tem uma certa alergia tem como resolver esse problema, né? Olha, eu tô quase numa consulta. mas assim, então os cientistas identificaram dentro de uma variedade de trigo o gene responsável por produzir essas proteínas que causam alergicidade, né? Essa parte da alergênica nas pessoas. E tem um nome de um gene específico, e eles foram lá como alvo e conseguiram mutar esse gene. E esse gene é um fator de transcrição também. Então é o seguinte, quando ele recebe o estímulo, ele começa a produzir as proteínas que vão conformar a proteína dentro do grão. Então, na verdade, o que aconteceu, esse gene passou a se expressar menos. Ele se mutou, então ele disse, agora é um novo gene, é o mesmo gene, só que tipo mais cansado. Então ele passa a expressar menos e ele produz 65% a menos de proteínas alergênicas dentro da composição do grão. Então a gente hoje tem um trigo menos, digamos assim, com menor quantidade de proteínas alergênicas. Recado para os celíacos, não é a solução, porque tem glúten ali, continua a proteína tá tendo ali outras proteínas, mas essa que causa a maior parte da alergenicidade foi diminuída, mas ainda há, não foi reduzida a 100%, em média 65%. Mas é uma alternativa interessante, né? Exatamente. Em contrapartida, esse mesmo trigo também aumentou em torno de 10, 20%, dependendo do ambiente, né, que ele é produzido, em teor de fibras naturais. Olha aí. Então ele se torna um trigo altamente funcional. E aqui, para quem é nutricionista também, eu acho muito interessante essa parte. Quando você muda a composição de proteína dentro do grão, você está mudando a composição de aminoácidos, porque a proteína é formada de aminoácidos. E nós, seres humanos, a gente precisa consumir aminoácidos essenciais
de regra, porque quando se chama aminoácidos essenciais é porque a gente não produz ou sintetiza dentro do corpo. Então existe também outro grupo de aminoácidos semi-essenciais e não essenciais, que esse a gente mesmo dá um jeito de produzir, sintetizar e ficar abastecido. Mas a alimentação com trigo, né, a proteína, ela te dá esses aminoácidos essenciais. Por isso que muitas vezes, vou retirar o glúten da minha dieta. Não é, muitas vezes é pior. Né? O trigo está me fazendo mal? Não é isso. É o contexto alimentar que tu tá. É o contexto do teu corpo que tá. Não é culpa do trigo. Não é culpa dele. Então, essa mudança de composição traz uma mudança também, um rearranjo na questão de formação de aminoácidos essenciais. Então, eleva um pouquinho mais a disponibilidade de um aminoácido que é limitante em cereais, que é a lisina, por exemplo. Né? Então, os nutricionistas, ouvindo isso, um trigo, uma farinha com mais lisina, que é considerado para nós, para o sistema imunológico humano, muito importante. Hoje você compra lisina para alimentar o seu sistema imunológico. Então, o trigo mais uma vez contribuindo. E o mais interessante é que é o próprio gene do trigo. Ele só mudou a expressão que ele está e ele formou uma composição diferente lá. Não foi introduzido o gene de outra espécie, nada. É uma mutação que poderia ocorrer naturalmente, porém foi feita uma análise e usada uma tecnologia que você pode induzir. Então, esse é uma das tecnologias que está vindo. Lorenzo, o que tu vê dessa tecnologia para quais tipos de uso? Ele tem uma alta performance de panificação, então vai entrar para produtos de panificação também. Produtos que exigem uma melhor qualidade de proteína, porque ele passa a se tornar um trigo mais funcional, com uma melhor digestibilidade das proteínas que estão ali dentro. Então, um trigo que você aproveita mais em termos de nutrição, ou seja, você vai ter mais ganho nutricional com a mesma quantidade de farinha do que um trigo comum, comendo, né, a mesma quantidade, então ele tem esse ganho. Alimentação esportiva, principalmente alimentação infantil e principalmente também a pessoas que têm dificuldade de acesso a proteínas, carne. Então você pode consumir esse produto que vai talvez te dar uma melhor suplementação também. Então tem vários nichos, inclusive para ração. Que legal. Então quando você muda os compostos de aminoácidos, você também muda na questão de ração a questão de conversão alimentar. Você potencializa a conversão alimentar. Comendo a mesma quantidade de ração produzida com esse trigo, comparado com o trigo comum, você está convertendo mais em produção. Então, isso pode ser um ganho também na questão de alimentação animal. Então, falando em consumo, vai ter um grande benefício. Outra tecnologia similar também, a gente chama de amido resistente. Então, também foi identificado um gene, né, responsável pela produção de amilopectina e amilose, né, que são os formatos de carboidratos que são compostos dentro do grão do trigo. Essa tecnologia permite, então, hoje, com que há uma variedade de trigo que produz 100% mais de fibras naturais, solúveis e insolúveis, ou fibras dietéticas, né, totais, e mais de 100% também de amido resistente. Mas o que é esse amido resistente que a gente nunca ouviu falar, né? Amido resistente é um amido de cadeia longa, tá? Que ele não é digerido na parte inicial do intestino, ele vai ser digerido, começar a ser digerido e também não é totalmente digerido na segunda parte do intestino. Ele tem um comportamento de fibra. Se a gente for olhar assim, ele tem um comportamento de fibra solúvel. Tá? Mas a diferença de fibra solúvel é o seguinte: a fibra solúvel ela absorve mais água, então deixa o teu intestino mais nutrido, né? Uma sensação de saciedade, né, maior. E o amido resistente ele também faz esse papel, porém, diferente da fibra solúvel, ele é digerido no intestino grosso. Então ele serve como um pré-biótico para as bactérias benéficas do intestino. Então assim, nós estamos falando diretamente de saudabilidade dessas tecnologias. Então você tem uma tecnologia que vai te permitir te trazer mais saciedade, mais conforto, mais saudabilidade, com muito mais fibra natural, não é fibra de outro grão, é fibra do trigo mesmo. E amido resistente. Quais são os impactos diretos disso? A melhor saudabilidade intestinal. E a outra coisa é que você também vai ter picos de glicemia menores, mais distribuídos. Então, imagina você, Fábio, você gosta daquele pãozinho francês, assim, Sim. quentinho? É uma tentação, né? Sabe, né? Com aquele cheiro no supermercado.
Aí você sabe que tem que mudar seus hábitos alimentares para seguir uma vida mais assim, tá? Melhorar teu hábito alimentar. E uma das coisas que te impõe é, ó, tu tem que cortar isso aqui, cortar o pãozinho, ou cortar a bolacha aqui, cortar o biscoito ali, aquela coisa, né? Alguma coisa vai cortar. Agora imagina você ter o mesmo pãozinho francês, com a mesma estrutura, branquinho, mesmo tudo, com o comportamento de um trigo com uma farinha integral. Nossa. Então você tem o mesmo produto, com apelos de saudabilidade, então você pode ter esse tipo de, né? Ter a segurança de estar comendo saudável, exatamente, né? E biscoitos no mesmo formato, com alto teor de amido resistente, então você ter esse... E aí, Lourenço, que nicho? Os mesmos nichos que eu citei antes do glúten alergênico reduzido. E quando que vem isso, Lourenço? Qual que é a ideia de vocês? Olha, quando chega pro consumidor. Olha, eu estou fazendo, não é milagre, mas a gente está tentando fazer com que essa tecnologia já chegue aos consumidores nos próximos 3 anos. Olha só. As primeiras amostras, né? Então, que chega nos próximos 3 anos e com escala 4, 5 anos, né? Mas a gente já tem volume desse trigo produzido, a questão agora é transformar em produto, terminar de fazer todas as validações, tem que ter a parte de rotulagem, Anvisa, uma série de... Toda a parte burocrática, né, e processual ali que leva aqui. E não sei se é correto eu falar, mas eu sei que no Brasil a gente tem aí uma demora mais nessa questão de registro e toda essa parte processual. Né? Peculiaridades, né? Não é diferente desse setor também, mas a gente já tem bons parceiros trabalhando nesse processo, né? Já tem moinhos, indústrias, consultorias envolvidas também no desenvolvimento desse projeto, que eu acredito vai ser um benefício a mais para os consumidores, né? E a última tecnologia dentro desse pacote GoodWheat a gente chama de estabilidade oxidativa, tá? O que é isso? Hoje, Fábio, você tem farinha refinada, a farinha branca e a farinha integral. A farinha refinada aí com prazo de validade 6 meses, tá? E a farinha integral com prazo de validade 3 meses, tá? Então hoje você olha na gôndola de padaria, supermercado, muito mais produtos à base de farinha refinada do que farinha integral. Sim. Por quê? Justamente por causa prazo de validade. É difícil manipular o integral pensando que ele vai durar mais tempo. Não. Qual que é a diferença? Dentro da farinha integral você tem uma concentração maior de trigliceróis, ácidos graxos, gordura. E tem 2 enzimas, a lipase e a lipoxigenase, que é natural dentro do trigo. A lipase, ela quebra os trigliceróis em ácidos graxos livres, tá? Como se fosse uma tesoura. Ela vai lá e corta os trigliceróis em pedacinhos menores, chamados de ácidos graxos livres. E a lipoxigenase, ela atua como se fosse um isqueiro. Ela bota fogo na gordura. Ela degrada a gordura. E aí causa aquele processo de rancificação na farinha, aquele mau gosto, aquele gosto mais amargo e tal, na farinha integral. Então, você acaba perdendo o valor nesse sentido. Apesar dos inúmeros benefícios que a farinha integral tem para a saúde, né? Então, essa tecnologia... Não é muito palatável, na verdade, aí fica, né? Assim. Exato. Então, o que a gente conseguiu fazer, né? A gente conseguiu fazer um knockdown nos genes que produzem a enzima lipase e a lipoxigenase, ou seja, elas são produzidas, mas minimamente produzidas. O que nós estamos falando aqui, Fábio? A gente consegue, pela tecnologia, o que ela pode entregar, dependendo do produto, o ambiente de armazenamento, mas ela pode superar tranquilamente os 10 meses de prazo de validade. Nossa. Da farinha integral. Opa! Mas nós estamos falando sobre uma outra ótica, uma estabilidade, então o prazo de validade da farinha refinada pode ir além dos 6 meses também, porque o benefício está nas duas. Claro. Mas, então assim, as duas são beneficiadas, mas vamos focar agora no mercado integral, né? Produtos limitados, pelos quais as questões já falamos, logística, armazenamento, durabilidade e tal. Agora você tem uma farinha que pode te entregar uma estabilidade de shelf life, um tempo de prateleira maior, e ao mesmo tempo em produtos. Então as indústrias elas podem vir agora a processar e formular mais tipos de produtos integrais, pensando que a tecnologia ela vai dar esse benefício de shelf life, isso que é um grande benefício ao consumidor, sem comprometer gosto, amargor e tudo mais, né? Nossa. E por outro lado,
isso a gente pode falar que é um benefício diretamente à indústria, né? Sim, pelo tempo, né? Pelo tempo, mas ela carrega também alta fibra, então ela tem em média 100% mais de fibra, então tem o mesmo impacto, ela vai ter o mesmo impacto do que o amido resistente, a outra tecnologia, que também carrega alta fibra. Saudável, então, né? Então ela vai ter uma questão, um apelo de saudabilidade, né? Toda essa questão, menor índice glicêmico. Nos testes que a gente fez, eles carregam, olha, tranquilamente 20% a menos de valor calórico na entrega final, né? Em termos de laboratório, né? Que a gente fez os testes. Então, é muito interessante. E além de entregar mais fibra, proteínas, mais proteína, melhor qualidade de proteína, mais shelf life e saudabilidade. Nossa, a gente fica super feliz, né? Contando os dias. Tu acha que todas elas chegam, então, mais ou menos no mesmo período? No mesmo período. Todas elas estão submetidas ao mesmo processo e velocidade de desenvolvimento. Cada indústria vai ter uma particularidade, não, eu vou trabalhar com essa, outra vai trabalhar com aquela, outra indústria vai querer trabalhar com todas, ou até mesmo mesclar para tentar encontrar uma característica diferente num determinado produto. Isso aí vai ser segredos industriais, digamos assim, mas elas permitem, né, reduzir custo e aumentar a longevidade. Essa estabilidade oxidativa, eu acho fantástica essa tecnologia que realmente vai te entregar mais com menos uso de conservantes ou estabilizantes. Então, assim, isso é diretamente o benefício do consumidor. Nós estamos trabalhando. Agora, em breve, a gente está lançando o site da Trigal. Eu acredito que em máximo janeiro já vai estar aí. E muitas dessas informações que nós estamos conversando aqui vai estar legal, que daí o pessoal pode acessar com calma, apesar que, assim, ó, a gente já fica na expectativa, né, Lorenzo, e assim, eu acho que a ciência e a tecnologia já vem há muitos anos, né, trazendo essa questão do olhar para uma alimentação saudável, e o movimento, acho que principalmente ali depois da pandemia, foi muito veloz nessa consciência nossa em realmente estar buscando cada vez mais uma longevidade, um cuidado maior na alimentação. Então, assim, é muito legal a gente ouvir tudo isso que tu trouxe, e aí a gente foi, né, da produção até uma alimentação saudável. Então, esse podcast tá sensacional, tenho certeza que vocês vão amar aí tanto o produtor, tanto a indústria, quanto nós como consumidores, né? Que o trigo tem isso, ele vem da lavoura para nossa mesa, aí uma alimentação mais saudável cada vez mais, e quebrando aí alguns paradigmas também que tu trouxe, que eu acho que foi bem importante. Então, Lorenzo, quero te agradecer, foi muito legal o nosso bate-papo, tenho certeza que tá muito rico, e foi uma honra te rever e estar com você nesse bate-papo aqui no Minuto da Terra. Eu que agradeço, né, o convite, a oportunidade de estar falando para você também, com os telespectadores, o produtor, dar um recado direto para ele, que ele também vai ser, essas últimas tecnologias que eu falei, ele vai ser o fator principal da produção dessa matéria-prima. O produtor de tudo isso, né? O produtor, né? Então, nada vai acontecer sem a gente estar com o produtor do lado, né? Verdade. A gente está tentando desenvolver novas coisas para beneficiar a cadeia como um todo, né? Trazer coisas diferentes. Perfeito. Pessoal, ficamos aqui, tenho certeza que esse podcast vai enriquecer mais conhecimento, então se você ainda não nos segue, aproveita e já se inscreve no nosso canal e compartilha esse conteúdo para que chegue aí a mais clientes, mais produtores, mais consumidores finais. Até o próximo.